Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, e vamos ver na aula de hoje substituição trigonométrica, tá? Que é uma técnica de integração que a gente resolveu uma classe aí de integrais, tá? Então aí na tela são algumas regras de conduta para esse período remoto. Você pode dar um pause e lê-la com calma, tá? E também você pode encontrar lá no Classroom, ok? Bem, então, essa é a parte 1, né, de substituição trigonométrica. Então, a gente vai ver esse assunto aí dividido em duas aulas, tá? Essa é a primeira aula, que a gente vai ver a introdução e os exemplos mais simples. E na aula seguinte, a gente vai ver alguns exercícios, né, alguns exemplos, na verdade, um pouco mais elaborados, tá? Então, hoje a gente vai ver só a base dessa técnica, tá? Que, na verdade, o que a gente vem vendo é uma série de técnicas, né? De integrações, ou seja, são técnicas que nos permitem resolver integrais, tá? Então, a última que a gente viu foi que nos permitiu resolver integrais trigonométricas, certo? Que eram integrais que envolviam senos e cossenos. Então, na aula de hoje o que a gente vai ver aparecem funções trigonométricas na substituição que a gente vai fazer, certo? Mas a integral que a gente quer resolver de início não é uma trigonométrica, tá? Então, vamos dar início aqui. Então, o que a gente vai ver, tá? Diferente do que a gente viu na aula passada, aqui é substituição trigonométrica, tá? O que a gente viu na aula passada, na última aula, era integrais trigonométricas. Então aqui é substituição trigonométrica, tá? Bem, então para dar início nesse estudo, o que eu queria mostrar para vocês era como que a gente faz para calcular a área do círculo, certo? Então, geralmente o que a gente tem feito, né? A gente tem admitido que a gente sabe que a área do círculo é π e o raio elevado ao quadrado, certo? Mas bem, mas como que a gente chega nisso através de integrais, né? Então, a primeira coisa, né, que eu queria relembrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que a gente tem aí esse ciclo, tá? Ele tem um raio A, tá? Chamado raio A, às vezes é chamado, geralmente é chamado de R, né? Chamei de A, tá? Ele tem raio A. Então, a equação para um círculo, né? A gente já viu que ele é o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, no caso, o raio, né, que aqui é a ao quadrado, ok? Então, a gente está na seguinte situação, né? A gente quer descrever aqui, eu tenho a circunferência, tá? Então, eu quero olhar, eu vou fazer o seguinte, né? Uma função que me descreva a parte de cima, certo? Ou seja, eu não vou estar interessado, né? Não vou estar interessado aqui nessa parte de baixo, não. Por quê? É a mesma coisa, né? É a mesma área, certo? Então, eu vou pegar e vou ver uma função que descreva aquilo ali. Quando eu isolo o y, tá? Vai ficar isso daqui ao quadrado menos x ao quadrado. Se eu tiro a raiz, fica mais ou menos a raiz ao quadrado menos x ao quadrado. Justamente, a parte mais é essa parte que ficou aqui, tá? A parte menos é essa daqui, que é a que eu apaguei, tá? Então, ó, a função que me interessa é essa função y igual a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Essa daqui é a função que vai me ajudar a calcular a área do círculo, tá? De raio A. Muito bem. Então, como que eu posso fazer? Eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso ir atrás de calcular a área só dessa parte aqui, tá? Por quê, né? Se eu calcular essa área aí, a do meu círculo é 4 vezes, né? Porque ela vai se repetir aqui, né? Vai se repetir aqui e se repete aqui novamente. Então, a área do meu círculo que eu quero calcular, a área do meu círculo, ela é o quê? 4 vezes aquela área ali, certo? Como que eu olho aquela área ali?
isso daqui é integral, certo? Então aqui, ó, ele vai estar variando onde o meu x, né? Ele vai estar variando nesse pedacinho bem aqui, ó. Esse pedacinho aí vai de 0 até a, né? De 0 até a, que é o raio do círculo, certo? Quem é a função? A função é isso daqui, a ao quadrado menos x ao quadrado dx, tá? Então, a pergunta é, então você tem que resolver, tá? Você tem que resolver essa integral, né? Você tem que resolver uma integral desse tipo. Integral de 0 até a. Aí você tem o que, né? O que é que você tem que olhar aqui? Será que você sabe resolver uma integral desse tipo, né? Raiz de um número, né? Menos x ao quadrado. Se você for olhar as substituições que você faz, né? X igual a... não vai dar certo. Se você faz... você pode tentar, né? A ao quadrado menos x ao quadrado igual a u. Também não vai dar certo, certo? Então aqui você pode parar um pouco e pensar em todas as técnicas que a gente já viu e você não iria obter sucesso nesse caso, tá? Bem, então vamos lá. O que eu tenho que fazer, né? Aqui a gente vai ver algo até então inédito. A substituição, a gente vai usar uma técnica de substituição, né? Como já diz o nome do conteúdo. Só que a gente vai utilizar uma substituição nova, tá? Que a gente não tinha visto ainda. É uma substituição que a gente vai fazer, ó. É uma substituição desse tipo, tá? A gente vai fazer a substituição do tipo x igual a seno de θ, tá? Então, nossa nova variável agora vai ser seno, tá? Vamos ver aqui por que a gente obtém êxito fazendo essa substituição em particular, tá? Bem, então, primeira coisa, você vai ter que lembrar dessa expressão bem aqui, né? Que ela é da identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Só está reescrito aí, passando o seno ao quadrado para o outro lado e fica com o sinal de menos. Então, bem, o que é que você tem, né? Você tem o quê? Vou refazer essa conta que está aí. Você tem x ao quadrado menos x ao quadrado, a raiz disso. E você vai fazer x igual a seno de θ, ok? Essa é a substituição. O que acontece, né? Vai ficar a ao quadrado menos, quem é o x agora? É a seno de θ ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar ó, a ao quadrado menos a ao quadrado seno de θ ao quadrado, tá? Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar e colocar esse a ao quadrado aqui em evidência, ó. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. E agora você usa essa identidade aqui, ó. Você tem 1 menos seno ao quadrado. Isso vai ficar quem, né? Vai ficar cosseno ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou reescrevendo, né? Fiz a substituição e estou vendo o que eu obtenho no meu integrando, né? Na minha função integrando. Então, quando eu tiro a raiz, né? Você tem que... Quando você tira a raiz, o a aqui a gente vai estar considerando positivo, né? Porque, na verdade, sai o módulo, né? Quando eu tenho a raiz de algo ao quadrado, sai sempre o módulo. Mas o a eu vou considerar positivo, que é o raio, né? Então, não precisa. E aqui, ó, tem o cosseno de θ, mas em módulo, tá? Ok? Então, bem, para eu poder saber se esse módulo é mais ou menos, né? Ou seja, se o cosseno é positivo ou negativo, eu preciso dizer onde que esse θ está variando, certo? Então, eu vou tomar por convenção que esse θ, tá? Θ, ele está no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou seja, ele está ali no quarto, falando em quadrantes, né? Ele está no quarto e primeiro quadrante, que é justamente onde o cosseno ele é positivo, tá? Então, se eu tomo o meu intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o intervalo para θ,
o meu cosseno é positivo. Então, nesse intervalo aí, eu vou ficar só com A cosseno de θ, tá? Então, sabendo que com essa substituição eu obtenho só A cosseno de θ, eu vou voltar aqui agora para a minha expressão que eu quero resolver. 4 vezes, tá? Então, o que vai ficar, né? Observe, a sua mudança é A igual a... é x igual a seno de θ, certo? Então, você tinha o quê? Ali eu tinha x igual a 0, né? Que era o limite de baixo. Então, quando você faz x igual a 0, você tem 0 igual a seno de θ. Ou seja, né? Se você divide por aí, você tem só que seno de θ igual a 0. Aí você se pergunta, no intervalo, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é onde está o θ, qual é o θ que o seno daria 0, né? Então, qual o ângulo, né? Qual o ângulo que o seno dá 0? Então, no caso, θ igual a 0, certo? Depois você faz x igual a, que é o outro limite lá na sua integral. Então, você teria que A igual a seno de θ. Você pode simplificar aqui o A, você vai ter seno de θ igual a 1. Então, nesse intervalo aí, de menos π sobre 2 a π sobre 2, qual é o ângulo que o seno dá 1, né? É o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2. Então, o seu novo limite de integração aqui é θ igual a 0 e θ igual a π sobre 2, tá? O que você tem ali de raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado vai se transformar em A cosseno de θ, tá? E o que mais que você vai ter que olhar? Quem é o dx, né? Então, como você tem que x é igual a seno, quando você aplica aqui a diferencial, vai ficar x igual a, né? Derivada do seno cosseno de θ dθ. Então, seu dx é A cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Então, você vai ter mais aqui um A, um cosseno de θ e o dθ, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o A, ou o 4. Esse A com esse A, vou colocar logo aqui fora. Vai ficar o quadrado. Aqui de 0 a π sobre 2. E aqui vai ficar um cosseno ao quadrado de θ. Observe o seguinte, que agora você tem um cosseno ao quadrado de θ. Você fez uma substituição trigonométrica e você caiu em uma integral trigonométrica. Então, aqui você tem que recordar do conteúdo da última aula. Então, eu tenho um cosseno somente, o expoente é par, então o que eu tenho que fazer? Utilizar a expressão do ângulo metade, né? Do arco metade. Então, ó, daqui vai ficar 0. Então, aqui, ó, o conteúdo praticamente do que a gente tem nessa parte vem até aqui, certo? Vem até essa parte aqui, tá? Então, daqui em diante é o conhecimento prévio que você já tinha para resolver no integral, certo? Então, a partir de quando a gente chega nesse ponto, a gente cai em uma integral que a gente já viu antes como que a gente resolvia, tá? Então, digamos, o que tem de novo nessa parte acaba nesse momento, tá? Então, daqui em diante, só vou aplicar os conhecimentos que a gente já tinha adquirido anteriormente. Então, para resolver essa integral de cosseno ao quadrado, então eu uso a expressão de ângulo metade, né? Então, eu posso escrever isso como 1 mais o cosseno de 2θ dθ, aqui dividido por 2, né? Eu vou simplificar esse 2 com esse 4, então aqui vai ficar só um 2 ao quadrado, certo? E aí, a primitiva disso daqui vai ficar o quê? Vou resolver logo, tá? É θ mais seno de 2θ, certo? Sobre 2. Vocês podem verificar isso daí, tá? E aí você vai fazer de 0 a π sobre 2. Quando você fizer isso daqui, né? No π sobre 2 vai ficar π sobre 2 mais o seno de 2 vezes π sobre 2 dá o ângulo de π, que é 0. Quando você fizer no 0, vai ficar θ igual a 0, que dá 0. E o seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, que também é 0. Ou seja, vai lhe restar só 2a ao quadrado e aqui o π sobre 2. O 2 com 2 cancela, você tem a expressão a ao quadrado π, ok? Então, a área do seu círculo, certo? Que você achou, é π
a ao quadrado, ok? Π ao quadrado. Geralmente, como eu falei, geralmente usa-se a letra R em vez de A, né? Então, que é a expressão que a gente conhece. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado, ou π ao quadrado, certo? Então, com essa técnica nova, né? Com esse novo tipo de substituição, que a gente vai fazer uma substituição envolvendo funções trigonométricas, por isso o nome substituição trigonométrica, a gente consegue resolver esse tipo de integral que até então a gente não conseguiria, né? A não ser que você encontrasse o resultado já em uma tabela de integração que tivesse desse tipo. Mas a gente aprendendo essa técnica, né, a gente consegue resolver várias que sejam similares, tá? Aí você pergunta, né? Ah, então vou resolver integral só nesse tipo? Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado? Não. A gente vai utilizar essa técnica nas seguintes expressões, tá? Bem, então aqui a gente tem a tabela de substituição trigonométrica. E aqui, ó, são as expressões que a gente pode utilizar. Então, fixe em mente, né, que esse a é um número positivo, tá? Então, por exemplo, poderia ser 1, né, 2, 3, raiz de 2, não sei, é um número positivo, tá? Então, ó, quando aparecer expressões desse tipo, tá, ó, que são, na verdade, ó, diferença de quadrados, somas de quadrados, tá? Aqui uma outra diferença de quadrado, ok? Só que a diferença, ó, aqui a gente tinha o quê? O número menos a variável ao quadrado, e aqui a gente tem o quê? A variável ao quadrado menos o número. O primeiro e o último é menos, e esse daqui, ó, eu tenho a soma, né? Então, são 3 tipos, ok? Vocês têm que olhar. Primeiro, eu estou tomando soma ou diferença, né, dos quadrados, ok? E a outra, se for soma, então só tem uma opção, né, que é a segunda, ok? Se for diferença, então você tem que observar o seguinte: é o número menos a variável, né? O sinal de menos está com a variável ou ele está com o número, né? Aqui ele está com a variável, ó, o menos está com a variável, e aqui o menos está com o número, ok? Então, esses são esses 3 tipos que você tem. E em cada tipo você vai utilizar uma substituição, tá? Ó. Então, essa daqui, que é a primeira, tá? Essa daqui é a primeira, é o que a gente viu no exemplo anterior, que é justamente a ao quadrado menos x ao quadrado. A gente utilizou essa expressão, certo? Essa expressão aqui, que era x igual a, né? A, que é esse número que está dentro da raiz ali, com o seno. E aí a gente viu o ângulo, né? O intervalo do ângulo, tá? O intervalo onde o θ pode variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí a gente usou, no meio das contas, essa identidade aqui, que é a identidade trigonométrica. Bem, quando eu tiver agora a soma dos quadrados, né? O número ao quadrado mais a variável ao quadrado, eu vou utilizar a identidade, ó, a substituição, agora x igual a tangente, certo? E o intervalo, ó, onde a tangente vai estar sendo permitida é praticamente o mesmo. A única diferença, ó, que eu não tenho o igual aqui, é estrito, certo? Então, vai ser entre menos π sobre 2 a π sobre 2. E a identidade que eu vou estar utilizando é essa, ó, ok? Que é secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, tá? Ótimo. E no último caso, quando eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado, ou seja, a variável ao quadrado menos o número ao quadrado, eu vou utilizar a expressão x igual a secante. Então, observe, é seno, tangente e secante. Então, você vai ter que observar qual o tipo da expressão que você tem. Dependendo da expressão que você tiver, você tem já uma substituição a ser feita, tá? E aqui você vai utilizar, é praticamente a mesma, né? A de cima, só passou um membro para um lado, outro para o outro, que é secante ao quadrado é igual a 1 menos... Secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado, tá? Só passou um pro outro lado lá, ok? Então,
Vamos ver agora alguns exemplos aplicando cada um desses casos e ver como a gente consegue daí resolver as integrais, tá? Ok. Então aqui, ó, observe, né? Você vai, né? O que vai lhe chamar a atenção aqui é essa expressão, tá? Essa daqui que é a primeira expressão. Ótimo. Então, ó, essa expressão aí é do tipo 9 menos x ao quadrado, tá? Então você pode enxergar o seguinte, isso daqui, ó, esse 9 é um 3 ao quadrado, tá? Então você pode enxergar assim, ó, 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, essa expressão bem aí, ela é justamente, ó, voltando aqui, uma expressão do primeiro tipo, tá? Que é um número ao quadrado menos, né, x ao quadrado. Ótimo. Então, isso lhe indica que o quê? Você vai ter que fazer uma substituição do tipo x igual a, que no caso é 3, seno de θ, ok? Então, essa é a substituição que você vai ter que fazer. Ótimo. Então, a partir daí, o que é que você vai ter que olhar, né? É como vai ficar o meu integrando, né? Como vai ficar o meu integrando, ok? Então, quem é o seu integrando, né? Vamos lá. É a função que tem seguinte, é 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, tá? E ainda tem o dx, né? Mas por hora vamos fazer só essa parte aqui. Então isso daqui vai ser o quê, né? Lembrando, a substituição x igual a 3 seno de θ, tá? Se você tiver um pouco mais atento, você lembra que essa parte aqui vai ficar só a cosseno, né? Mas não vamos utilizar isso, né? Vamos fazer a conta para praticar mesmo. Então, aqui em cima a gente vai ter o quê? 9, né? Menos o x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E o seno ao quadrado aqui, tá? Embaixo vai ter o quê? X ao quadrado. Então, é 9 e o seno ao quadrado, ok? Ótimo. Depois disso, o que é que você vai ter, né? Você vai ter o seguinte. Aqui, você pode olhar, bota o 9 aqui em evidência, vai ficar 1 menos seno, né? Menos seno ao quadrado sobre, aqui por enquanto, ok. Aí, ó, o que é que você vai ter, né? Aqui vai ficar raiz de 9, 1 menos seno ao quadrado. Aí você lembra lá da expressão, né? Da identidade, dá o cosseno ao quadrado. E aqui, 9 seno ao quadrado. Muito bem. Então, isso daqui vai ficar o quê, né? Vai ficar... você vai tirar a raiz, vai ficar 3. Aqui, cosseno, né? Devido ao intervalo que você está escolhendo para o ângulo, né? O cosseno é sempre positivo nesse intervalo. E aqui vai ficar 9 seno, ok? Quadrado. Então, simplifica ali, se você quer. Então, fica só 1/3, né? De cosseno sobre seno ao quadrado. A sua integral, né? Ainda tem o termo do dx. Então, você tem que olhar quem é dx, né? Então, dx, quando você vai... Olha a sua substituição, quem é dx, né? 3. Aí, derivada do seno, cosseno de θ, dθ, tá? Então, muito bem. Então, vamos olhar aqui agora para a sua integral. Você já tem todos os elementos, né? Então, você tinha aqui, ó, integral, né? Da raiz de 9 menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Aí você viu, né? Exatamente, ó, o que a gente já tinha feito, né? Aqui é a parte que tem a raiz. Isso daqui foi o que deu o x ao quadrado, né? Ali, que a gente já tinha até simplificado aqui, tinha dado 1/3, né? E essa parte aqui, ó, é a parte do dx, certo? É a parte do dx. Ótimo. Aí, esse 3 aqui, você ainda pode simplificar com esse, né? Simplifica aí todos os números que ainda tem.
Aí você vai ficar o seguinte, ó. Cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado. Embaixo você tinha seno ao quadrado. Então você tem cosseno ao quadrado com seno ao quadrado. Isso é justamente, ó, a cotangente ao quadrado, certo? Não é a tangente, porque a tangente é seno sobre o cosseno. Então, você conhece, você sabe resolver a cotangente ao quadrado, né? Não, mas aí você tem a identidade, né? Que é parecida com a que você tem para cotangente e secante, que você tem que a cotangente ao quadrado, né? Você tem que a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado menos 1, ok? Você tem essa expressão, ok? Que é parecida com o que você tem, né? Você tem tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, não é isso? É a que vale com cotangente e cossecante, tá? Por que você usa isso, né? Porque daí eu sei a integral da cossecante, né? Do mesmo jeito que eu já sabia a integral da cotangente. Então, eu tenho essa expressão aqui, tá? Então, a primitiva da cossecante é a tangente, só que tem o sinal de menos. E primitiva de 1 é θ, e mais a constante, tá? Então, você chegou em que ponto, né? Você chegou que a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx é igual a menos cotangente de θ menos θ mais uma constante, tá? Você chegou nesse ponto. Tem algum problema nisso, né? Tem algum problema nessa expressão? Sim, né? Por quê? Porque a sua variável é x, ok? E você tem aí do lado direito uma variável θ. Então, você tem que voltar para a sua variável original, para a sua variável x, ok? Como que se faz isso? Né? Como que se faz isso? Então, vamos olhar o seguinte. Você vai ter que voltar para a variável x, ok? Então, ó, vamos só lembrar o seguinte, né? Vamos lembrar o seguinte. A gente vai aqui fazer uso de um triângulo, tá? A gente vai fazer uso de um triângulo. Então, o que é que a gente quer? Então, primeiramente, você vai olhar como que você faz. Qual o procedimento, né? Você tem que olhar para a mudança que você fez. A mudança que você fez foi o seguinte: x igual a 3 seno de θ, tá? Então é o seguinte, quando você fala em seno, tá? Em seno, você pode olhar isso daí em um triângulo. Então, o que é que a gente faz? É o que está feito aqui, tá? Você vai pegar e olhar para um triângulo. E nesse triângulo você vai botar um ângulo θ, um triângulo retângulo, né? Um ângulo vai ser o ângulo reto, tá? Ok. Quando você olha para o seno, então você pode fazer o seguinte: seno é igual, aí aqui você tem x sobre 3, tá? Quando você olha para um seno, como é que a gente encontra um seno num triângulo retângulo, né? É cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, se o ângulo que você está considerando é esse aqui, né? Cateto oposto é esse, hipotenusa é esse, que é 3, tá? Então, isso daqui, né, ó, é o que? É cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então, o x é o seu cateto oposto e o 3 é a sua hipotenusa, tá? Aqui, ó, o que é que você faz? Então, eu já sei quem é o cateto oposto, eu sei quem é a hipotenusa, quem é a adjacente. Aí, para você saber a medida desse lado aqui, você usa apenas Pitágoras, tá? Você pode só usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, ok? Então, essa daqui você não sabe, né? Esse lado aqui é o que você não sabe, mas aí você usa Pitágoras, tá? Então, digamos, vou chamar isso daqui de t, né? Chamar isso de t, por exemplo. Então, você teria aqui 3 ao quadrado
que é 9, é igual a x ao quadrado mais t ao quadrado, né? Então, o seu t ali, ó, ao quadrado, seria o 9 menos o x ao quadrado. Você tem que tirar a raiz, né? Vai ficar 9 menos. Então, ficaria mais ou menos, né? A raiz aqui, mais ou menos. Só que aí, como você está falando de lado de um triângulo, é o positivo, né? Então, esse daqui, né? Esse daqui que você tem, na verdade, é 9 menos x ao quadrado, certo? Que é o que você tinha obtido aqui, ó. Então, é o mesmo triângulo, tá? Então, eu estou só mostrando como que você obtém esse triângulo aqui. Então, é x, 3 e do outro, nesse outro cateto, raiz de 9 menos x ao quadrado, tá? Ótimo. Então, bem, o que você precisa, tá? Na sua expressão, voltando aqui, ó, a sua expressão tem duas coisas que envolvem θ, né? Uma é o cosseno, cotangente de θ, e a outra é o próprio θ, tá? Então, cotangente de θ e θ. Ótimo. Então, você precisa saber duas coisas, cotangente de θ e o θ, né? Ótimo. O θ, basta você chegar aqui, ó, na sua expressão, né, que você tem, e passar a função arcosseno, tá? Então, é arcosseno de x sobre 3, tá? Daqui, quando você passa arcosseno dos dois lados, né, você obtém que θ é igual a arcosseno de x sobre 3, tá? Ótimo. E agora essa daqui, que é a cotangente de θ. Então, cotangente de θ, aí você vai olhar para o triângulo que você acabou de fazer, tá? Então, como que eu obtenho quem é a cotangente, né? A cotangente é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Não é isso? Eu tenho o quê? Cotangente de θ é cateto, a cotangente, né? Você tem o quê? Que é o adjacente, certo? Sobre o oposto, certo? Cateto adjacente sobre o oposto, ok? Que é o contrário da tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você tem que vir no seu triângulo e olhar quem é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente é esse. Então, é 9 menos x ao quadrado. Quem é o cateto oposto? Sempre, né? Em relação ao ângulo aqui do teto, né? Quem é o oposto? É o x, tá? Até aqui. Então, a cotangente é o que você tem aqui, ó. Raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, certo? Então, pronto, né? Você retransformou, né? Que você já tinha. Então, você tinha lá o seguinte, né? Era raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Você resolveu isso em função de θ, então tinha ficado menos cotangente de θ menos θ mais a constante. Agora você já descobriu quem é a cotangente de θ, então é menos, aí a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos, quem é θ? É o arcosseno de x sobre 3 mais a constante, tá? Então aqui, ó, essa é a solução final, tá? Agora sim, ó, tá na variável x, certo? Então, geralmente vai aparecer essa questão, né? Que você vai ter que vai resolver a integral, mas vai ficar no θ, certo? Que é a variável nova da substituição. Para você poder voltar, né? Você vai fazer uso desse artifício, né? De fazer o triângulo, olhar a substituição que você fez, determinar cada um dos lados do triângulo, quem é cateto, quem é hipotenusa, e ver o que você quer, certo? E ver o que você quer, ok? Vejamos aqui agora outro exemplo.
agora você tem essa expressão aqui, né? Aí o que é que lhe chama atenção? Lhe chama atenção, ó, esse daqui, né? Ó, você tem uma soma de quadrados, tá? Essa expressão bem aí, você tem x ao quadrado mais 4, né? Isso você pode olhar como x ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? E assim, nem sempre esse número que aparece precisa ser um quadrado perfeito, né? Um quadrado mesmo. Se você tivesse, por exemplo, x ao quadrado mais 3, sempre você pode escrever, né? Você pode olhar assim, ó, x ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado, tá? Então, sempre que você tem um número positivo, você pode escrever ele como o quadrado da raiz dele, né? Ok? Então, bem, isso é só uma observação. Então, se você for lá naquela tabelinha que a gente tinha olhado, quando a gente tem esse tipo de soma, né, a expressão que a gente faz para mudança é x igual, no caso o a é 2, tá? Tangente, né, tangente de θ. Então, essa é a mudança que a gente vai fazer, tá? E o intervalo é esse, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é o mesmo, né, só que não tem a igualdade nos extremos. E aí a gente tem que reescrever, né, como que vai ficar o nosso integrando, né, nossa função, certo? Então, bem, vamos olhar aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, x ao quadrado, né, quem que vai ser? Vai ser 4 tangente ao quadrado, certo? Coloquei o 4 em evidência, ó, aí vai aparecer tangente ao quadrado mais 1, ok? Então, só tinha x ao quadrado mais 4. Então, quando eu boto ali, vai ficar o x ao quadrado fica 4. Aí, tangente ao quadrado de θ mais 4. Coloco esse 4 em evidência. E aí, fica tangente ao quadrado mais 1. Só que aí, quem é tangente ao quadrado mais 1, né? Tangente ao quadrado mais 1 dá secante, ok? Aí, ó, esse 4 sai, né? A raiz dele é 2. E aqui, ó, secante também está ao quadrado, sai da raiz, mas sai com o módulo. Mas como eu estou trabalhando nesse intervalo aqui, né, a escolha desse intervalo é justamente para que essa secante seja positiva, tá? Porque a secante é 1 sobre o cosseno, então o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante. Então, eu tenho que essa expressão me dá só 2 vezes a secante, tá? Ótimo. Beleza, então eu acabei de encontrar uma das expressões, né? Então, a outra que você tem que olhar é a derivada, né? Então, se x é igual a 2 tangente de θ, né? Isso vai lhe dar o quê? Que dx vai ser igual a 2 vezes, aí quem é a derivada da tangente, né? É secante ao quadrado de θ de θ. Então, ó, dx é 2 vezes secante ao quadrado de θ de θ, tá? Essa expressão aqui, ó, tá aqui, né? Você encontrou que é 2 seno de θ. E esse x ao quadrado, né? Vai ficar um 4 tangente ao quadrado. Ok? Então, aí você vai só reescrever o seu limite de integração, saindo de x agora em θ. Quando você simplificar o que você tem, né? Esse 2 pode ir com esse 2, o 4 você deixou aqui fora, tá? Secante ao quadrado aqui com esse secante, então ficou um secante em cima e um tangente ao quadrado aqui embaixo. Então você tem uma integral aí trigonométrica agora, né? Secante sobre tangente ao quadrado, tá? Só que aí não dá para você fazer a substituição do tipo u igual a tangente, porque você precisaria de uma secante ao quadrado, tá? E também não daria para você fazer uma u igual a secante, porque você precisa de um tangente secante e tangente já está embaixo do denominador. Então, o que recomendo que você faça nesse caso aí, né? É você tentar escrever tudo em função de seno e cosseno, tá? Tudo em função de seno e cosseno. Então, bem,
você tem o seguinte, né? Você tem secante sobre tangente ao quadrado. Então, quem é secante, né? Secante, ele é 1 sobre o cosseno. Quem é tangente, né? É secante, seno sobre o cosseno, tá? Só que tá ao quadrado, né? Então, ó, como você está dividindo fração, é a primeira sobre o inverso da segunda. Aí eu já vou colocar, distribuir aqui os quadrados, tá? Então, esse quadrado aqui do cosseno com esse cosseno, tá? Então, no final das contas, você tem um cosseno sobre seno, certo? Então, ó, observe o seguinte, você tem até agora isso daqui, integral de seno, perdão, vou escrever assim, tá? 1 sobre seno ao quadrado cosseno de θ. Você tem isso daqui para resolver, tá? Ah, sim, e 1/4 ali, né? Que eu tinha esquecido. Tá? Ótimo, então você tem isso daqui. Só que observe o seguinte, né? Ó, aqui você tem uma função, uma integral trigonométrica, só que você tem uma função de seno e aqui você tem um cosseno. Então, o que é que você faz, né? Você está numa expressão assim, você tem aqui uma função que depende de seno e você tem um cosseno, né? É justamente o caso daqueles que nos é indicado que façam substituição do tipo u igual a seno, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente faz uma substituição agora, tá? Aí uma substituição do tipo seno, u igual a seno, tá? Então quando a gente fizer u igual a seno, né? Aí a gente tem que d de u, né? É igual a cosseno de θ de θ, tá? Então, ó, aqui é du, aqui u ao quadrado, tá? Então, isso daqui pode escrever também, né? Integral com u a menos 2 du. Então, como que a gente integra? Soma 1, né? Então, vai ficar u a menos 1 e menos 1. Então, menos 1, u a menos 1, ele veio aqui para o denominador, tá? Ok, então você tem essa expressão, que vai ficar menos 1/4 de 1 dividido para u, né? Só que aí você olha, quem é seu u, né? U é seno de θ, tá? Aí você já voltou para a variável θ. Então aqui, né? Quem é o... Você pode escrever como, se você quiser, né? Você pode escrever aqui como a cossecante, né? Que é o inverso do seno cossecante. Então, bem, aí você vai agora ter que montar o seu triângulo. Por quê? Né? Você tem aqui sua integral, certo? Você tem sua integral e você resolveu, né? Em função de θ. Você já resolveu em função de θ. Então, você vai ter que fazer agora, voltar para a variável x. Como que você faz para olhar para a variável x? Então, sua substituição foi x igual a 2, certo? Tangente de θ. Então, vamos reconstruir esse triângulo aí. Você tem aqui o ângulo reto, aqui é θ, certo? Então, ó, daqui você pode ter o seguinte, tangente de θ, né, é x sobre 2. Quem é tangente, né? Tangente é cateto oposto, então, cateto oposto sobre adjacente. Então, esse daqui é o oposto e esse daqui, ó, é o adjacente. Certo? Então, o cateto oposto é x, cateto adjacente é 2, tá? Quem é a hipotenusa, você usa Pitágoras, né? Então, vai ficar justamente x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, tá? Então, ó, observe que a gente reconstruiu esse triângulo aqui, tá? Quem que você quer, né? Quem que você quer descobrir? Então, eu quero descobrir quem é cossecante de θ, né? Quem é cossecante de θ, certo? Cossecante de θ, ele
hipotenusa sobre cateto oposto, certo? Então, a cossecante, né? Cossecante de θ, ele é hipotenusa sobre o oposto, ok? Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x ao quadrado mais 4. Quem é o cateto oposto? É x, certo? Então, ó, você tem justamente, ó, isso daqui é o seu cossecante de θ. Então, você já tinha um menos, já tinha um 4 ali embaixo e a constante, tá? Então, aí, ó, então, sua integral agora sim, você voltou para a variável x, ó, é essa expressão aqui, tá? Observe o seguinte, né, que conforme a gente vai estudando essas integrais, o que é que vai acontecendo, né? É como se fosse uma escada mesmo. Você vai, para resolver uma integral, geralmente o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma substituição, vai usar alguma técnica que lhe permita cair em uma que você já sabia resolver antes. Então, para resolver essa nova integral, né? Aí você vai usar novamente uma série de técnicas que você já tinha aprendido anteriormente. E assim você vai precisar, né, recordar todo o conteúdo que a gente já estudou, certo? Então, não é que você vai aprender, eu vou estudar só substituição trigonométrica. Então, você vai estudar só substituição trigonométrica, você não vai conseguir, tá? Por quê? Porque substituição trigonométrica, na sua essência, é praticamente você voltar e ver somente isso, tá? Assim, o que tem de novo na substituição trigonométrica é você fazer essas 3 substituições, tá? Que, convenhamos, também não é nada muito complicado, tá? Identificar quando está somando, quando está subtraindo ali e ver qual das 3, se é seno, tangente ou secante, ok? Então, só que por que pode se tornar difícil para muitos, tá? Porque quando você faz essa substituição, você vai recair, né, em uma série de integrais anteriores, integrais trigonométricas, que a gente já viu, você vai recair em integrações por partes, você vai recair em outros tipos de substituições, tá? Então, que são todos acumulativos, tá? Que você tem que estar dominando todas essas ferramentas para que você obtenha êxito nessa última técnica, tá? Porque essa última técnica vai permitir que você saia de uma integral, faça essa substituição trigonométrica e você recaia em em algumas, né, dos tipos anteriores, tá? E aí você vai ter que usar o seu conhecimento que você tinha lá, certo? Vamos aqui a mais um exemplo, tá? Então é o seguinte, aqui, ó, vamos lá. O que lhe chama a atenção? Essa expressão aqui, certo? Então você tem a expressão aí, né? Que é x ao quadrado mais 4, tá? Exatamente a do exemplo anterior, né? Essa expressão. Então o que lhe diz? Vou fazer a substituição do tipo x igual a... Aí eu tenho 2, né? Porque isso daqui é 2 ao quadrado, tangente de θ, tá? Substituição é a mesma. Ok. Então, o que eu tenho que fazer, né? Tenho que reescrever esse meu integrando bem aí. Então, a gente tinha já olhado, né? Que é justamente a mesma conta e a mesma substituição, ó. Como que fica aqui, né? Ó, como que fica aqui? A raiz de x ao quadrado mais 4 e a substituição é 2 tangente. O resultado dá 2 secante, né? Se você quiser repetir, você pode repetir todas as contas, mas eu já sei que isso daqui dá 2 vezes secante de θ, tá? Então, eu já sei também que a derivada, né, dx vai dar 2 vezes aí secante ao quadrado de θ, certo? Então, a minha integral, né, é x raiz de x4 dx vai dar igual, né? Essa raiz aqui de baixo é 2
2 vezes secante, né? Essa parte de cima é x, então é 2 vezes tangente, tá? E o dx é 2 vezes secante ao quadrado de θ, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, né? Esse 2 eu posso simplificar com esse 2, essa secante eu posso simplificar com esse quadrado aqui, então vou colocar esse 2 eu boto aqui fora, vai ficar tangente secante, certo? Então ficou 2 vezes tangente secante, tá? Isso daí é justamente, né, a derivada da secante, certo? Então isso daqui dá 2 vezes, que é a primitiva, justamente secante de θ. Aí mais a constante, tá? O que é que eu vou fazer? Agora eu tenho que voltar para a variável x, né? Para voltar para a variável x, o que é que você tem? O que é que você vai precisar, né? Vou refazer aqui o triângulo, tá? Ângulo reto, θ. Qual foi a substituição? X igual a 2 vezes tangente de θ. Então, tangente de θ é igual a x sobre 2. Quem é tangente? Cateto oposto. Então, no caso é x, hipotenusa 2, tá? Então, aqui vai ser justamente quem, né? Vai ser a raiz, hipotenusa ao quadrado, que é 4. Perdão. Aqui não, né? Tangente, cateto oposto sobre adjacente, não sobre hipotenusa. Aqui, certo? Então, cateto oposto é o x, cateto adjacente 2. E aqui eu vou ter hipotenusa, que vai ficar igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, tá? E nesse triângulo aqui eu quero tirar a secante, tá? Quero tirar a secante. Então, a secante, né, é hipotenusa, certo? Sobre adjacente. Ok? Que é justamente, né, a secante é o inverso, né, do cosseno, né? E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante é hipotenusa sobre o adjacente. Então, quem é aqui a hipotenusa? X ao quadrado mais 4. Quem é adjacente? 2. Então, isso daqui, ó, é 2 vezes sobre 2 mais a constante. Esse 2 é com esse 2 aqui. Então, a resposta vai dar raiz de x ao quadrado 4. Ok? Então, a gente acabou de resolver essa integral aí usando a substituição trigonométrica. Porém, né? Se você para e observa um pouco, né? Você poderia fazer de um modo diferente, tá? Então, como que seria, né? Observe, aqui dentro você tem um polinômio de grau 2. Aqui você tem uma coisa de grau 1, certo? Do lado do seu dx, né? Então, a substituição mais indicada que você faça, né, a mais simples, é você pegar isso daí de grau 2 e chamar de u, tá? Por quê, né? Quando você faz u igual a x ao quadrado mais 4, du vai ser igual a 2x dx, tá? Então, como que ficaria essa integral, né? Eu teria a integral é isso. Certo?
aqui ficaria então o que? A raiz de u, né? E esse x com dx ficaria du sobre 2, tá? Então ficaria no meio de du. Então vou só escrever aqui. Isso daqui eu vou escrever u menos 1 sobre 2 du, né? Então para integrar isso daqui, vou apenas somar meio, né? Ok? Aí isso já simplifica com isso. Mais a constante, né? Aí simplifica ali. Então isso daqui vai ficar só 1 sobre 2 mais a constante. Para você voltar para a variável, né? Então daqui é a raiz de u, ou seja, a raiz de mais a constante, certo? Que é exatamente a resposta que eu tinha, né? Usando substituição trigonométrica, é exatamente a resposta que eu tenho utilizando essa substituição igual a x ao quadrado mais 4, tá? Então, qual é a lição que você tira, né? Qual é a lição que você tira aqui? Mesmo quando for possível utilizar a substituição trigonométrica, né? Nem sempre elas dão a solução mais fácil, certo? Então, vale a pena, né? Como eu já disse, em outros casos, vale a pena você parar 5 segundos, né? Olhar sua integral e ver se tem uma substituição simples que resolva, tá? Não é desperdício você perder, entre aspas, 5 segundos vendo se você consegue uma substituição mais simples, tá? Principalmente aqui em substituição trigonométrica, que é uma técnica extensa para você fazer, né? Tem vários passos, ok? Identificar, substituir, resolver a integral, voltar para a variável original, né? Por meio daquele triângulo. Então é um pouquinho extenso, tá? O passo a passo. E você poderia resolver por uma substituição simples, né? Que é só u igual a x ao quadrado mais 4, nesse caso, que é bem mais enxuto os cálculos, né? Certo? Então, observem esses casos. Então, aqui a gente tem um caso, que é do último caso lá, que não tem como a gente resolver por uma substituição mais simples, tá? Então, aqui é um daqueles exemplos do último tipo, né? Que a gente tem aqui, ó, observe, a variável, certo? Ao quadrado, menos o número ao quadrado, tá? Então, nesse caso aí, o que você faz, né? Qual é a substituição que deve ser feita? É a substituição do tipo secante, tá? Então, a substituição que você faz, ó, é a x igual a secante, tá? Essa é a substituição que você faz. Os intervalos ficam aqueles lá, né, que são quebrados, ok? Porque você teria um módulo de uma tangente. Aí a tangente ela só é positiva no primeiro e terceiro quadrante, que é justamente o que está aí, tá? Então, bem, quando você fizer isso, né, aquela expressão da raiz quadrada, o que vai ficar, né? Quando você pega e coloca o x, né, igual a secante ao quadrado, a secante ao quadrado, o a ao quadrado vai ficar em evidência, né, tá aqui, e vai aparecer secante ao quadrado menos 1. Só que secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado, certo? Quando tirar a raiz, vai aparecer o módulo, certo? Vai aparecer o módulo, mas como você está ali no primeiro e terceiro quadrante, por θ, esse tangente é positivo, então não há necessidade do módulo, tá? Então você fica só com a tangente de θ. Pois bem, com isso, o que é que você obtém, né? O que é que você obtém? Você vem aqui para a sua integral, certo? Você vem aqui para a sua integral. Aí, essa parte aqui de baixo, né? Que é a parte aqui da raiz, ficou só um a tangente de θ, tá? E aí a outra parte, você tem que olhar quem é o dx, né? Como x é igual a secante, né? Quem é dx é a quem é a derivada da secante, né? É secante vezes tangente de θ, tá?
Então, fica A secante tangente de θ. Essa parte aqui, ó, é a parte, né, que vem de dx, tá? Então, bem, esse A você pode simplificar com esse A, tangente também com tangente, e você fica só com a expressão da secante. Então, é só integral da secante de θ. A gente já viu, né, em aulas anteriores, que a integral da secante é o ln da secante mais a tangente, tá? E aí, né? E aí, o que é que você precisa fazer? Voltar para a sua variável x, né? Você ficou, deixa eu só voltando aqui, né? Você ficou, ó, precisando descobrir quem é a secante e quem é a tangente, tá? Nesse caso, tá? A secante é simples de resolver, por quê? Porque a secante foi a sua mudança, né? Então, daqui, ó, você tem que a secante, se você só divide pelo A, é x sobre A, tá? Então, a secante de θ é x sobre A, você já tem, tá? Então, você tem que descobrir mesmo, né? Que vai dar o trabalho, é porque você tem que descobrir quem é a tangente. Então, bem, né? Você usa o recurso do seu triângulo, né? Você, só lembrando, né? O que que você fez? Você fez x igual a secante θ, então secante θ igual a x sobre A, certo? Então, quem é secante, né? Secante é hipotenusa sobre, né? Você faz θ aqui, então hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, hipotenusa, cateto adjacente. Quem é esse cateto aqui? Você usa Pitágoras, né? Então, fica hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado e tira a raiz, certo? Bem, daí você quer descobrir quem é a tangente, né? Então, tangente quem é? Tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Então, tangente, né? Daí você vai tirar que tangente de θ é cateto oposto, que é x ao quadrado menos a ao quadrado, sobre, né, adjacente, que no caso é A, tá? E aí você descobre, tá aqui, ó, quem é a tangente, tá? Então, desse modo, ó, você já tinha visto que a secante, né, é x sobre A, a tangente tá aqui, e aí você, né, já tem a sua solução. Se você quiser, aí você pode sim, né, como tem a propriedade de ln, né, se você tem a ln da fração, você pode tomar a diferença, né. Então, aqui é a parte de cima da fração, ó, e você tem a parte de baixo do denominador, que é A, tá? Só que ln de A é uma constante, né? Então, você pode agrupá-la, essa constante aqui, e você tem uma nova constante C1. Isso se você preferir, senão você pode parar aqui, que também já está de bom tamanho, tá? Aí, você tem essa solução aqui, só a vantagem que está escrita de uma forma mais simplificada, tá? Então, a sua integral, ln de x mais a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado e a constante, tá certo? Então, aí a gente acaba de ver um exemplo de cada um deles, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nessa aula. Então, seriam os 3 tipos de substituição que a gente faz, né? A gente fez exemplo com cada uma delas. Começou com a introdução lá da área do ciclo, né? De como que a gente faz para obter. A gente viu também que sempre vale a pena a gente observar, ver se a gente consegue uma substituição um pouco mais simples, tá? Então, fica essa lição também. Então, tem que treinar, tem que fazer questões, tem que fazer exercícios, tá? Não adianta ficar só assistindo a aula, né? Agora, literalmente, assistindo mesmo, não adianta. Você tem que tentar repetir os exemplos que foram feitos, tentar buscar novos exemplos e exercitar, ok? Então, até a próxima aula.